Bem-vindos ao Conexão Cultura. O assunto hoje é teatro, uma das mais antigas formas de arte de todos os tempos. É brilhantemente realizada no espetáculo Osmo. Vou matar a minha fome. Eu vou rezar e ele vem para minha boca. Vem. Agora pensa. Se você é o bicho medonho, você só tem que esperar menininhos nas margens do teu rio. Se você é o crisântemo polpudo, amarelo, você só pode esperar ser colhido. Bom, obrigado por ter aceitado nosso convite, ao Donizete Mazonas, a Susan Damasceno e a Érica Knapp. Pronunciei correto, né? Correto. Bom, Susan, você como diretora, como surgiu esse projeto? Nós já sabemos que já é um sucesso, não só na capital paulista, mas em todos os lugares por onde vocês passaram. Como surgiu? Bem, esse projeto, para falar desse projeto, a gente tem que dizer que nós temos uma parceria muito antiga, eu e o Doni, e um amor incondicional pela autora Hilda Hilst, que é uma grande autora, uma das maiores, eu posso até dizer o maior autor, para não usar o termo feminino, porque ela é de fato grandiosa. Então nós temos essa paixão pela Hilda. Antes do Osmo, nós fizemos várias incursões em adaptações. O Doni fez várias peças e também espetáculos de dança baseados na Hilda. Eu fiz um monólogo também antes da Hilda, que o Doni dirigiu. Então a gente tinha uma parceria. E o Osmo, ele surgiu, o Doni queria fazer o Osmo e me convidou para dirigir. E nós, antes disso, tínhamos feito uma leitura desse texto. Nós dois lemos. Num evento do SESC, em São Paulo, foi uma leitura para estudantes. E eram estudantes jovens. E o texto ele é impactante, ele é poderoso, ele é forte. E foi impressionante, de fato, o efeito que ele causou naqueles jovens, e em todos os níveis. Então, nós já ficamos obcecados com a ideia de montar esse texto. Maravilha. Doni, quem é o Osmo? Quais as inquietações dele? Nossa, que pergunta. O Osmo assim, grosso modo, assim, um clichê que se poderia dizer sobre ele, que ele é um serial killer, né? Ele é um homem bem-sucedido, meia-idade, que sai com as mulheres para dançar e depois tem uma relação com elas e assassina essas mulheres, mata essas mulheres, né? Grosso modo é isso, mas o Osmo da Hilda, a criação da Hilda e, por consequência, a nossa leitura desse personagem, ele traz traz uma figura, um caráter bastante carismático e bastante humano, nada estereotipado. Assim, a vilania dele não está num primeiro plano, a vilania dele está na narrativa da ação, nos atos que ele cometeu. Mas, por outro lado, a gente tenta, de alguma maneira, fazer esse personagem, dar vida a esse personagem sem qualquer tipo de julgamento. Apresenta, mostra ele contando a sua própria história. E de maneira que você compreenda, que a obra te leve a uma reflexão de que essa figura pode ser qualquer um de nós. Ele é, de alguma maneira, uma potência que existe em qualquer ser humano. Então, isso que é o belo dessa obra. Não é um folhetim que não quer, de alguma maneira,
dizer ele é o culpado, ele é o assassino, ele é o vil e eu sou a pessoa que estou livre dessas mazelas. Não, o mais bonito da obra da Hilda é isso, é trazer essa potência do humano no personagem, a potência do humano no sentido das coisas mais belas e das mais grotescas, né? E isso está presente na obra da Hilda, e isso nos encanta, e por isso o nosso desejo de fazer um anti-herói, né? Porque é mais fácil a gente se identificar com os heróis do que com os vilões, né? Mas a gente não está fazendo a defesa de nenhuma coisa, nem da vilania, nem do heróico, né? A gente está dizendo que o humano, um homem tem muitas possibilidades, como diz o Brecht, de alguma maneira. E isso está na obra e, enfim, eu poderia dizer isso sobre o Osmo. Não se impressionem. Não sou simplesmente asqueroso ou tolo. Podem crer. Deve haver qualquer coisa de admirável em tudo isso que sou. Bom, é assim, eu gostaria realmente de lhes contar a minha história. Gostaria mesmo, é uma história muito surpreendente, cheia de altos e baixos. É uma história curta. Observando a sinopse, vocês apresentam um serial killer com pretensões literárias, né? Que dualidade é essa? Apresentar, fazer uma alusão ao mal, né? Como bem nos diz a palavra serial killer, aliada à poesia. O que seria isso? Isso é interessante a pergunta mesmo. Porque o Osmo, ele se propõe a narrar a sua história. E ao se propor a narrar a sua própria história, ele se depara com um problema, a linguagem. Não é qualquer pessoa que tem a capacidade e o dom de manusear as palavras, de trabalhar com as palavras. E aí ele, ao tentar contar a sua história, ele se dá conta de toda a dificuldade que é dizer de si mesmo, que é dizer o que é impossível de ser dito, porque a história em si não importa. E essa é uma questão primordial da Hilda. Não é a história que importa, mas é a linguagem. É como contar uma história, o que da história interessa. E aí o Osmo, por sua vez, ao se dar esse trabalho, ao se dar esse papel de escritor da sua própria história, que para ele é uma história muito impressionante, muito impactante, e ele se tem em alta conta, e ele acha que ele vê o mundo de uma maneira que ninguém jamais viu e viveu o mundo, e por isso essa história precisa ser contada. Ele se depara com todos os percalços de o que é narrar um fato e como narrar um fato, e aí está a graça dele. Ele é incapaz, ele é muito tosco enquanto narrador, sabe? Ele é medíocre enquanto narrador. É isso. Qual que é a relação de toda a obra da Hilda, no caso especificamente do Osmo, com o corpo? Com o corpo. Você quer falar? Bom, é que no caso específico do Osmo, mas eu preciso falar da Hilda como um todo. A Hilda e sua poderosa capacidade de encarnar as palavras. A Hilda, ela é extremamente imagética, por isso que é muito, eu ia dizer muito fácil adaptá-la para o teatro, mas não é nada fácil adaptá-la para o teatro, mas o desejo de adaptá-la para o teatro se torna contundente, porque a obra dela é profundamente imagética, e a gente costuma dizer que a palavra dela é corpo, é carne. É impossível que você ouça as palavras da Hilda sem que o seu corpo, de alguma forma, tenha uma reação. É muito poderoso, é muito íntegro. É como se ela atingisse uma dimensão que está além do humano, né? Ela busca o sagrado também.
no que ela escreve, o que é, inclusive, no próprio Osmo, uma contradição, porque o Osmo, na sua extrema vilania egóica, narcisística, ele busca o sagrado. Ele sempre buscou e quis compreender e tinha ele acha que ele passou por uma experiência quase mística, religiosa. Para quem vai assistir, ele tem uma obsessão com Deus e principalmente com esse sagrado, com essa experiência mística que ele teve na infância e que ele levou para a vida, como se ele fosse o escolhido de alguma forma. De alguma forma ele se sente o escolhido. Portanto, ele absolutamente não se julga e é como se ele tivesse o direito de existir como ele existe, porque ele sente que ele é especial, de alguma maneira. Você é obrigado a respirar. Pois para isso que você tem aqui, essas duas massas porosas, ramificadas. E agora? Eu amo a Hilda, eu sempre gostei de lê-la, mas quando eu li o Osmo e pensei em adaptar o Osmo, o Doni me convidou, vamos adaptar o Osmo, eu confesso que como mulher, na primeira vez, eu fiquei extremamente, eu falei, que ódio, ele me irrita, o Osmo me irrita. Eu como mulher, porque ele é extremamente misógino, o Osmo. Mas ele foi escrito por uma mulher, e uma mulher brilhante, uma mulher à frente de qualquer coisa. Então, é de uma ironia extrema. A primeira impressão, eu fiquei, foi uma impressão carne, emoção, que depois que se evidenciou todo, eu fiquei obcecada e fascinada pela obra. E eu entendi a grandeza dessa obra e falei, é isso, esse homem está acima do bem e do mal, de fato. Aí você se apaixonou pelo Osmo. Me apaixonei pelo Osmo, óbvio. Mas, claro que eu tive... E é a reação que eu acho que as pessoas, de alguma forma, ele causa reação nas pessoas. Porque ele se propõe a narrar a sua história, e sua história é singular e terrível. Porque ele é um assassino frio, cruel. E absolutamente, ele é um psicopata, porque ele não tem remorso algum. Tudo se justifica para ele. Já sei por que você não rompe a lâmina e dá reto como nós, cospe como nós e vomita como nós. Afinal, sempre haverá um outro para carregar a lâmina. Faz o seguinte, deixa ela aí encostada num poste, num canto qualquer e disfarça. Não disfarça. Faz como aquelas crisálidas que deixam aquela casca e sai por aí. Não, eu não posso. Eu não sou qualquer um que vai deixando as coisas por aí. De fato, é isso. Então, quando você se depara, e também a grandeza de pensar, o que a Hilda brilhantemente coloca, que é a nossa violência interna que se manifesta naquele que é o psicopata, aquele que vai manifestar a violência, isso é brilhante. Então, o Osmo, ele causa um impacto. E quando eu estava pensando, a gente estava montando, eu vi que tinha uma necessidade de uma dimensão maior, uma dimensão espiritual, de alguma forma que a peça, ela precisava disso. Portanto, surgiu a imagem e a Érica, de alguma forma, a personagem que não se diz, não tem nome, não tem rosto, ela é essa dimensão mítica. Ela tem esse contraponto do Osmo como ser, como homem, como o aqui, o agora, que busca essa dimensão do sagrado, e a Érica ela é essa dimensão. E a presença dela se torna inevitável. Né? Não pela parte técnica de que tem uma luz nela, mas pelo teu olhar, pelo teu silêncio, a presença dela se faz marcante. Exato. Junto com a dele, é claro. Né? Uhum. Como que é essa experiência, Érica? Olha, é bem interessante. E é muito interessante mesmo,
porque eu entro num contraponto com o personagem do Osmo, né? Enquanto ele está sempre se movimentando, né? Ele é um movimento em pessoa, eu sou a imobilidade, né? Mas a gente tem algo em comum, a gente está sempre... engraçado, apesar de nós estarmos em lugares diferentes, ele em movimento, eu imóvel, o que ele fala reverbera em mim. Então, todas as emoções são propulsionadas por ele, né? E nisso a gente cria uma dialética muito forte no espetáculo, né? E é muito engraçado o meu personagem, porque as pessoas veem nele o que elas querem ver. Então, de repente, eu sou a mãe do Osmo, as mulheres dele, né? Já falaram que eu sou a alma dele, que eu sou a psique dele, né? Então, na realidade... já falaram até que eu sou o cavalo, a égua amarela. Que eu achei ótimo, que eu sou a égua amarela. Então, na realidade, eu sou tudo isso mesmo, eu sou até a égua amarela. É tudo que a pessoa quer ver. Como o Doni e a Susan colocaram, eu sou o feminino, né? Eu sou o arquétipo do feminino em contraponto com o arquétipo, bem, não seria o Osmo, não seria o arquétipo do masculino, mas a figura masculina do Osmo, né? Então é um personagem bem interessante. Como que vocês analisam, no caso, numa sociedade que em partes é conservadora, quando vocês fazem emergir o nu? Como é isso? Essa pergunta eu vou adorar responder. Engraçado, é chocante, né? E essa relação com o nu na arte, né? Porque nós estamos no século XXI. Primeiro, né? Se você for estudar um pouquinho de história da arte, o nu sempre esteve presente na história da arte, né? Mas, e aí quando as pessoas vetam um espetáculo porque tem um nu, elas que definem o que você deve ver ou não deve ver. Alguém tem esse poder de decidir se você deve ver ou não ver alguma coisa? Quem deve dizer se você tem que ver ou não alguma coisa é você mesma. Como alguém se dá essa autoridade de vetar um espetáculo de uma escritora como a Hilda Hilst, que tem uma obra fenomenal, entendeu? Porque existe um elemento, por conta de um único elemento de um espetáculo, que é uma pessoa estar nua em cena. Isso, no século XXI, eu tenho muita dificuldade de entender. E se eu ligo a televisão por 5 minutos, eu só vejo pornografia. E a televisão está dentro da casa das pessoas. Um teatro é um lugar onde as pessoas optam em ir. Se elas optam por ir, elas estão a fim de ter uma experiência. E uma experiência que é, de alguma maneira, boicotada por um detalhe. O nu no espetáculo é um detalhe. Eu acho de uma limitação que chega a me dar uma dor aqui no meu chakra do coração, que é aqui, de dizer assim, meu Deus. Um julgamento totalmente desnecessário em se tratando de arte também, né? Totalmente desnecessário em se tratando de arte. E, por exemplo, como é que um homem vai tomar banho na sua própria casa
de cuecas. É impossível você pensar essa peça, eu de cueca dentro de uma banheira. Isso não existe, porque seria, por exemplo, um símbolo muito forte, quer dizer, o excesso do pudor de alguém que toma banho de cueca para não ver o próprio corpo. Não é uma questão do espetáculo, o pudor. Pelo contrário, é a falta absoluta de pudor, em todos os sentidos do pudor. Eu só tenho a acrescentar que a nudez, eu gosto muito da experiência da nudez em cena, porque eu acho que em cena, de qualquer forma, o ator ele se desnuda sempre para atingir os nossos estados mais profundos, ele tem que estar nu. Nu em todos, num sentido mais elevado, mais profundo. Se ele não se despe absolutamente, ele não atinge um lugar onde ele pode comunicar de fato, né? E na medida que a gente coloca o nu em cena, que absolutamente não foi uma ideia de choque, foi uma inevitabilidade. O nu do Osmo não tem nada de chocante. O ser dele já é por si chocante. Tão chocante que o nu passa a ser o que há de mais agradável naquele momento. Porque ele realmente é. E o mais interessante é que o Osmo não se desnuda para si mesmo, embora ele esteja o tempo todo tentando. Ele usa, sim, artifícios para não se ver na sua dimensão grotesca. Então, esse nu do Osmo no banho, ele tem essa obsessão da limpeza. Tem mais a ver com o desejo de purificação dele, do que propriamente do nu como um objeto erótico. Então, não tem erotismo na peça. Não existe erotismo, existe um desejo de purificação. Existe um desejo de se converter a um outro estágio da natureza, sair da natureza humana e chegar numa outra natureza, que não se sabe qual é, a partir do banho, a partir da água. O nu, ele é, em 5 minutos, esquecido. Você não sabe que ele está nu. Você vê um ser humano, é como a beleza. Sabe a beleza? A beleza perfeita, a beleza quando ela é algo visceral, depois de 5 minutos ela passa a não ser algo visceral. Você se acostuma à beleza. Ela não significa mais nada, e aquele passa a ser um ser humano, como o grotesco, e qualquer outra coisa que pode chocar a nossa moral em todos os níveis. Uma pessoa muito estranha, que foge completamente do padrão e te faz, de alguma forma, se defender, a necessidade da defesa pela fragilidade humana e a falta que nós temos por valores completamente estúpidos, né, a falta de sensibilidade, porque nós nos tornamos duros na medida que a gente vive para algumas coisas. É uma pena, mas a arte está aí para isso, para questionar, para discutir e para trazer em foco todas as nossas neuroses mais profundas, para que a gente se reveja, ou reveja os nossos valores, ou reveja o outro, ou não reveja, ou se feche, para causar, de alguma forma, um efeito, de alguma forma, uma catarse. É inevitável que essa catarse surja. Se ela surge muitas vezes pela repulsa, é a catarse. Isso é uma catarse. Isso, de alguma forma, vai causar um efeito e uma reflexão. Num país onde eu acredito que falta o gosto pela literatura, para vocês, qual que é a importância de Hilda Hilst? A obra dela, qual que é a importância num país como o nosso, que não tenha literatura, pelo contrário, somos muito, muito ricos, mas que falta o gosto por essa literatura, tê-la agora. É que a gente está vivendo numa época também, eu nasci antes da efervescência da internet, eu não tive adolescência dentro desses preceitos tecnológicos, então eu li muito, sempre. Desde muito cedo. Eu lia Dostoiévski aos 12 anos. Eu li grandes obras até os 15 anos. Eu era obcecada por leitura e acho que a Hilda, quando eu conheci a Hilda, eu
eu não vi diferença entre a Hilda e um Dostoiévski, tamanha grandeza da obra dela. E eu fiquei chocada, porque eu pensei, como eu não conhecia a Hilda Hilst? Como alguém não conhece a Hilda Hilst, principalmente no país, no país de nascença dessa grande, dessa brilhante autora, porque ela tem uma grandeza, ela está dentre os mestres, ela está lá naquele Olimpo onde está Clarice Lispector e todos os outros grandiosos autores que nós temos nesse país, Guimarães Rosa, todos eles, são muitos, eu não vou citar, porque nós temos uma gama vastíssima de grandes autores, e a Hilda está entre eles. E a obra dela é algo que tem que ser descoberto, está sendo descoberto fora desse país. Ela já foi traduzida no México, nos Estados Unidos, na França. Então, ela é inevitável que ela seja conhecida como um gênio, o gênio que é. Né? E no nosso país, a obra da Hilda, ela é única. A Hilda, ela tem um olhar, todas são únicas, mas ela subverteu a linguagem. A Hilda, ela subverte a linguagem. Como Joyce teve, ela trabalha muito no fluxo da consciência, no fluxo, então ela se preocupa muito com a forma, com a palavra, e ao mesmo tempo essa palavra surge na Hilda de uma forma espontânea. A prosódia dela, eu me lembro que com a outra peça que eu fiz, a Obscena Senhora D, eu fui para lugares muito escusos do país, interior, no Nordeste, não as capitais, mas as cidades muito pequenas, fui para as capitais também. E eu lembro do efeito, da receptividade. As pessoas falavam, quem é? De quem é esse texto? Da Hilda Hilst. Meu Deus! Pessoa simples, porque a Hilda pode ser, muitos acham que ela é uma escritora difícil, porque ela tem uma eloquência, ela era cultíssima, então ela tem muitas referências, mas as referências dela são tão absorvíveis. A Hilda, se você pensa a Hilda, se você lê Hilda, sensorialmente, é impossível que você não compreenda a Hilda, porque ela tem esse poder, exatamente, ela tem o poder da comunicação, e é muito forte, é muito poderoso. Então, é o efeito das palavras da Hilda. Imagina uma peça de teatro, sim, mas se você pega um livro da Hilda e lê, ele te desconstrói. Por outro lado, ela faz você questionar os seus padrões também de referências literárias, entendeu? Se você espera dela um tipo de escrita, você vai, de alguma maneira, entrar em choque com o que ela está te propondo, porque ela está te propondo outra maneira de se relacionar com a escrita. E muitas vezes isso acontece. Eu tenho amigos que também têm dificuldade de ler a Hilda, porque falam, meu Deus, parece que eu não estou entendendo. Daí eu falo, calma. Olha isso aqui, eu leio um pouquinho para ela entender que ela não pode se prender às palavras, mas ela tem que se jogar nesse mar de palavras e de ser levada por essa enxurrada de palavras. Ela vai entender a ironia que está naquela escrita, o fluxo de consciência que está naquela escrita, os voos que estão naquelas escritas, as subidas e as quedas que estão naquelas escritas, os ritmos que estão naquelas escritas. E isso é jogo, ela propõe um jogo com o leitor na sua leitura, entendeu? Então é impossível você não gostar da Hilda. Eu acho que é preciso só ler a Hilda para que a gente compreenda a grandeza. Ela se tinha em alta conta, ela sabia do valor da obra dela. Ela, antes de morrer, eu vi a entrevista dela, ela dizia, eu escrevi uma obra deslumbrante. Ela dizia isso, deslumbrante, mas ninguém leu. Eu tenho que dizer para ela que eu li tudo. Eu sei que você, como ator, se entrega do começo ao fim, mas tem algum momento em que você transcende do texto ou da própria encenação com o seu corpo? Existe?
Não penso num momento, porque todos os momentos, é interessante isso, porque às vezes a gente pode ter a impressão que os grandes momentos, os momentos grandiosos, grandiloquentes, eles são os mais prazerosos. E eles são os mais difíceis de ser feitos. E eu acho que é o contrário. As coisas mais insignificantes, as coisas mais simples, às vezes é muito difícil de ser feitas. E a Hilda, como ela transita de uma coisa muito banal para uma coisa muito elevada, de uma coisa essa passagem de uma coisa que é muito banal para uma coisa que é muito elevada, de uma coisa que é muito simples para uma coisa que é muito complexa. Esses jogos que ela propõe o tempo inteiro, isso é muito difícil de ser feito. Eu acho que a Susan, eu que conheço muito bem o trabalho da Susan, eu acho que a Susan faz isso divinamente. Para mim, é muito difícil fazer. Por isso que eu, graças a Deus, eu tive a Susan como minha diretora. E graças a ela que eu consigo hoje ter uma dimensão maior de como fazer essa obra, esse texto. Então, para mim, o prazer está em fazer todo o texto, porque todo ele é difícil para mim. Todo ele, para mim, quando eu consigo sentir que eu disse na medida exata, no tempo exato, com a nuance exata, para mim, isso me dá prazer. E isso pode ser em qualquer uma das partes, não é em determinada parte que é mais externa, mais grandiloquente, mais virtuosa, ou nas partes que são mínimas, que são quase inaudíveis, são quase desfalecendo e difícil de ser dito, impossível de ser dito, entendeu? Então, não tem um momento. Eu acho que cada dia é uma luta com aquelas palavras e a cada dia é uma descoberta daquelas palavras. Então, a cada dia você pode se surpreender com aquelas palavras. Então, a cada momento você pode, de alguma maneira, ter um vislumbre ou isso que você chama de um prazer, sei lá, uma epifania, alguma coisa parecida, entendeu? Entendi. No cartaz, vocês colocaram a foto, né, do cenário, enfim, você presente. Com que olhar o público deve assistir essa peça? Olhando o cartaz, eu vou para essa peça. Como que ele deve ir preparado? Simplesmente para apreciar uma manifestação artística ou com outro tipo de olhar? E parece que ele está dormindo, né? Parece que ele está ali como um feto, ou como um objeto de experimento científico que está dentro do formol, sei lá, qualquer coisa assim. Mas ele parece ser muito inocente e indefeso. Eu acho que o espectador ele talvez tivesse que ir inocente e indefeso, talvez para ser devorado por esse personagem. Maravilha. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Susan, Érica, Donizete. Parabéns pelo trabalho. Eu assisti, recomendo por qualquer lugar que vocês estiverem. Eu tenho certeza que será bem quisto como já é, né? E aqui no interior do Paraná está sendo, tenho certeza disso. Eu acho que vocês já sentiram a repercussão de tudo. Então, muito obrigado. Agradeço mesmo a presença no Conexão Cultura. Lena, Lena, le parquerto, e sangue vem juren. Vamos, experimentem, vamos. E sangue vem juren. Lena, le que dongal. Vamos. Lena, le que dongal ta unipum suren. Mais depressa agora, vamos, mais depressa, vamos. Lena, le parquerto, e sangue vem juren. Vai. E sangue vem juren. Lena, le que dongal ta unipum suren. Mais depressa, vamos mais depressa, como se estivesse montado. Isso, como se estivesse montado num cavalo. Um cavalo vermelho a galope no bosque de bétulas. Vamos. Lena, le paquetuzi. Vai! Lena, le paquetu, e sangue vem juren. Lena, le que don galta unipum suren. Vamos! Lena, le paquetu, e sangue vem juren. Vai! E sangue vem juren. Lena, le que don galta unipum suren.
chegamos ao fim de mais um programa. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Continue prestigiando nossa programação. Até o próximo Conexão Cultura.